ouve. Primeiro lugar, Cultura. Porque a gente faz rádio pensando em você. Cultura FM. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Está no ar. Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico discutidos à luz da Bíblia. Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Olá, boa tarde, uma ótima tarde para você que se liga na gente. É muito bom ter a sua companhia, que a graça, a paz, a alegria do Senhor Jesus seja sempre sobre a sua vida. Estamos de volta aqui pela Cultura para mais um Momentos com Deus especial de sábado, debate. E nessa tarde abençoada com um timaço aqui na Cultura, o obreiro João está conosco aqui, também o nosso querido irmão Gilvan Luiz, a irmã Juvenata também. E o tema de hoje, um assunto que promete: a família pede socorro. Nós vamos aqui para a rodada de cumprimentos, né? Meu irmão João, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Tiago, toda a cidade de Tinga que nos ouve nesse momento. Que você possa ter uma tarde abençoada aqui na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse debate possa servir de instrumento para que a tua vida possa se transformar, a vida da tua família possa ser transformada. Fica ligadinho aí, você que está ouvindo, no debate dessa tarde com o assunto família. Família é o assunto desta tarde. Fica ligadinho aí. Muito bem, tá aí a palavra do obreiro João, irmão Gilvan Luiz, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor, convidados do debate especial de sábado, a paz do Senhor para você que está ouvindo também o nosso debate. Fique ligado nesse programa de hoje, que eu tenho certeza que as suas dúvidas serão esclarecidas a respeito de família, algo que vem do coração de Deus e às vezes nós não damos o devido valor que é necessário dar à família, a atenção e a proteção que a sua família necessita. Abra o olho, meu irmão, e preste atenção nesse debate que hoje promete. Aí o tema do debate de hoje: a família pede socorro. É bênção de Deus para a sua vida nessa tarde abençoada de sábado, hoje, dia 22 de agosto de 2012. Também está conosco a irmã Juvenata para participar desse debate abençoado. Irmã Juvenata, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. A paz a cada um dos ouvintes que estão neste momento em sintonia, neste horário, para falarmos, né, deste fato importante que é a família, algo que é do coração do Senhor, algo que é do coração de Deus, e que Deus tem muito prazer, muito amor na família. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos começar então, como sempre, orando, e eu convido aqui o obreiro João para estar fazendo essa oração em favor das nossas vidas quando estaremos tratando de assuntos relevantes com respeito à família. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e agradecemos o Senhor por esse momento, Pai, por mais esse momento aqui na Rádio Cultura, para que nós possamos ter a oportunidade de trazer a Tua palavra a toda a cidade de Tinga, que aonde, Pai, essa palavra possa alcançar, ela possa fazer, Pai, uma grande obra de transformação, Senhor. Aqueles que nos ouvem, Pai, possam ser impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que esta palavra seja viva para a honra do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora 1h, 7 minutos, a você que nos ouve, o nosso carinho, o nosso abraço, sempre o nosso respeito. Você pode participar conosco. O telefone da sua participação é o 3733-1246. Você pode ligar para cá fazendo o seu questionamento. É claro que você pode também contribuir com a sua opinião, né? E nós queremos você nos ajudando a fazer esse programa especial, o debate Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Então nos ajude, liga para cá e participa conosco. Você está ouvindo Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Então vamos para
o assunto do dia. Obreiro João, a família é realmente algo muito importante, né? E quando nós começamos a conversar a respeito da família e vem à tona essa questão, a família pede socorro. Por que a família pede socorro? O que é que está acontecendo nos dias de hoje que tem, quem sabe, prejudicado a família, e por conta disso a família se encontra nessa situação? A família pede socorro. Olha só, primeiramente nós devemos entender que a família, ela é a principal instituição social. Na verdade, ela é a instituição social que tem mais valor, não só para Deus, mas também para a própria sociedade. É a instituição principal, é a base da sociedade, é a família. E nós entendemos que na atualidade que vivemos, a informatização, o acesso a conteúdos impróprios, a liberdade que os filhos estão tendo precocemente, isso está afetando o princípio da família, que para mim, pastor, é a relação educacional entre os pais e filhos. Para mim, o que eu consigo perceber hoje, que a internet está chegando e está, claro, aí eu não quero dizer aqui, não quero me referir que a internet é algo que seja ruim, não, ao contrário, a internet é uma bênção, é um canal de comunicação importante, mas a família hoje está permitindo que o conteúdo impróprio aos filhos seja liberal dentro da família. Se também a família não está tendo o diálogo com o filho, as famílias estão permitindo que a modernidade de hoje em dia venha educar os filhos, ao invés de ter os padrões tradicionais de educação de pai para filhos, estão permitindo que a modernidade da sociedade dita esses padrões aos filhos, e isso está denegrindo o poder que a família tem hoje na sociedade. Por isso que a família está pedindo socorro. Isso nos leva então a uma outra questão muito interessante, irmão Gilvan, a questão aqui da influência da mídia sobre os nossos filhos, porque nós estamos vendo o que está sendo colocado aqui de uma forma muito real nos nossos dias, uma verdadeira demolição dos bons costumes, dos valores morais, dos princípios éticos, bíblicos e tudo mais. Então, a influência da mídia, não que a questão da internet, da televisão, do rádio, nós estamos chegando até você de casa agora através de um veículo de comunicação, não que sejamos contra os meios de comunicação, mas como é que nós estamos lidando com essa realidade dos nossos dias, essa realidade do século XXI, a influência da mídia sobre as famílias? O que está infelizmente acontecendo nas famílias no mundo inteiro é que perderam aquela essência que tem em casa, porque você olha para o seu pai às vezes e você não vê um exemplo a ser seguido. O que acontece? Deixa a criança ser manipulada às vezes por uma telenovela, às vezes por um jogo de videogame. Inclusive, eu estava pensando hoje a respeito deste debate aqui, e tem um jogo, pastor, muito famoso, que é o GTA. Inclusive, eu já até joguei quando não era evangélico. Qual o nome? GTA. Isso. É um jogo onde a criança aprende a roubar, matar, se prostituir, tudo e por aí vai. E o pai compra na banca e traz para a criança, ó. E muitas vezes não sabe nem o que ele está oferecendo para o seu filho. Exatamente, não sabe o que está dando para o filho. Os desenhos também, se você não tiver cuidado, influencia demais a vida do teu filho. Tem criança aqui na rua de Itinga, menina de 13 anos, 11 anos de idade, que se veste como se fosse uma pessoa já de seus 23 anos de idade, e mesmo assim tem pessoas dessa idade que se comportam melhor do que as atitudes. Você pode sair aqui agora na cidade e passa aqui nos bares aqui da rua, que você vai ver crianças comprando bebida, crianças bebendo. Por quê? Porque o exemplo está começando em casa. Os pais não estão tendo responsabilidade nem controle sobre seus filhos. Irmã Juvenata, então, conclua, nós vamos... Se continuar assim, te pergunto onde é que vai parar. A família realmente pede socorro. Então, irmã Juvenata, vamos lá, vamos continuar com essa problemática que foi abordada aqui. Será que os pais têm transferido a sua responsabilidade para quem sabe, os meios de comunicação? Porque
até certo tempo atrás nós tínhamos a mãe ali cuidando dos seus filhos, o pai tentando prover de alguma forma também as coisas para o seu lar e tudo mais. Hoje em dia, muitas vezes fugindo dessa responsabilidade, as famílias têm adotado a babá eletrônica, né? É mais fácil colocar o seu filho diante de uma televisão, diante de alguma coisa que seja ali atrativo, interessante, para interter a criança, e acontece aí então uma transferência de responsabilidade, ou seja, ao invés de nós educarmos os nossos filhos, nós passamos essa responsabilidade para os meios de comunicação, a televisão, ou mesmo para outras esferas da sociedade. Será que está acontecendo essa transferência de responsabilidade? Está assim, pastor. Realmente está uma precariedade de responsabilidade de pai, de mãe, de filhos. Hoje em dia, os filhos muitas vezes não procuram um pai para conversar, porque eles não se sentem mais na liberdade e a segurança de conversar com o pai, porque se chega a conversar com o pai só vem agredindo, xingando, falando coisas que não deveria. Então acabou a responsabilidade de pai. Acabou a educação de uma mãe sentar e educar a sua filha, de um pai sentar e educar o seu filho. Acabou aquela coisa de trabalho, de falar que tem que ter responsabilidade, tem que ter, tudo na nossa vida tem que ter um passo a cada momento, né? E logo nós vimos a família se desfazer, se não tem mais aquela coisa, igual o irmão Gilvão falou, de responsabilidade de um pai sentar com o filho e conversar, né? De falar que realmente vai acontecendo no mundo de hoje, as coisas que estão acontecendo. Nós muitas vezes colocamos nossos filhos perdidos, sim, colocando na televisão, num DVD que não deveria acontecer, em um filme que não deveria o filho estar assistindo naquele momento, na internet, porque está sendo destruição da família hoje, a internet não está tendo mais aquele envolvimento com a família está destruída, está acabada. Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem tempo para tudo, mas não tem tempo para os próprios filhos, para a família, João. Então, os nossos dias são dias que a gente precisa prestar atenção nessas situações todas e analisar como é que está a minha vida, como é que está o meu comportamento no seio da minha família. Será que de fato eu tenho investido na minha família? Será que as minhas prioridades estão certas, né? Até que ponto? Porque muitas vezes as pessoas dizem que não tem tempo. Você podia fazer isso. Não, mas eu não tenho tempo. Não, mas então vamos fazer assim. Não, mas eu não tenho tempo. E às vezes chega do culto, né? Chega de alguma festividade, alguma coisa, não tem tempo para diálogo, não tem tempo para conversa, não se senta com os filhos à mesa para jantar, para almoçar, ou para tomar um café, ou mesmo não tem aquele momento de descontração com o filho, né? Mas sempre sobra um tempo para olhar lá no Hotmail, para olhar lá no Facebook, para poder acessar a internet, para saber se recebeu alguma mensagem, alguma coisa, ou tem tempo para a novela, tem tempo para o jogo da seleção brasileira, tem tempo para tudo, mas para a família muitas vezes não tem. E olha, eu destaco aqui, não somos contra a televisão. A televisão é uma bênção de Deus quando é bem utilizada. Da mesma forma, a internet é uma bênção de Deus quando é bem utilizada. E qualquer meio de comunicação é uma maravilha, bem utilizado. Agora, tudo aquilo que extrapola, que passa os limites, acaba sendo um mal terrível, um prejuízo muito grande, né? Então, é isso que acontece. Será que não tem tempo mesmo, ou é porque as prioridades estão erradas? Olha, a evolução é o que a sociedade entende como evolução, isso. A evolução, o que na verdade é uma desevolução, vamos dizer assim, da sociedade. Essa evolução está sendo tão rápida que antes, quando ela era mais devagar, essa evolução dos filhos, da modernidade, ela era mais lenta, os pais tinham assuntos para conversar com os filhos. Mas hoje está sendo tão rápida que da geração dos pais até a geração dos filhos já evoluiu tanto que o assunto do pai não condiz com a realidade dos filhos. E isso leva os filhos a entender o quê? Que eles não têm interesse em conversar com os pais porque o pai já é, entre aspas, ultrapassado. Porque o tempo que ele viveu já está tão para trás, os 20 anos, 25 anos que ele viveu já está tão para trás, já mudou tanta coisa que o pai não tem assunto para conversar com ele. Então, quem é que dita, então, essa educação que deveria ser para os pais?
A mídia, a internet, quem dita a moda de corte de cabelo, o jogador de futebol, quem dita a moda de se vestir, as novelas, são as atrizes, os atores de novela, e por aí a sociedade, a família vem sendo influenciada por isso, e cada dia mais os pais vêm perdendo a liberdade para com os filhos, e isso é uma degradação da sociedade, e eles falam que é evolução, é a modernização, é a globalização, mas entenda uma coisa, a criminalidade aumenta, as drogas aumentam, a prostituição aumenta, tudo quanto é coisa ruim aumenta. Que evolução é essa? Que evolução é essa, Gilvan? O que infelizmente está acontecendo, irmão João, é que virou moda a criança começar a sua vida de adulto mais cedo, virou moda a criança entrar no mundo das drogas. Por quê? Porque chega em casa, não vê no pai e na mãe uma pessoa segura, onde eu posso chegar e falar assim: pai, mãe, eu estou com essa dificuldade, o senhor pode me ajudar? Porque já sabe como que funciona o sistema do pai ou da mãe, ou vai ignorar, ou vai colocar de castigo, ou quem sabe até maltratar, bater, alguma coisa desse tipo, porque isso acontece até hoje, principalmente em nossa cidade, isso acontece. Então a criança, o jovem ali, pastor Tiago, ela não tem aquela segurança. Por quê? Porque falta o amor. E sem o amor na família é difícil. É uma situação muito séria, porque nossas crianças têm perdido a sua infância. Né? Então é um negócio muito, mas muito sério essa questão que está sendo abordada aqui. Tudo isso por causa da falta de responsabilidade daqueles que deveriam educar os seus filhos. Olha, o meu filho, seu filho, os nossos filhos são responsabilidade nossa, e nós não temos que transferir essa responsabilidade de maneira alguma. E tem muitas pessoas que fazem isso porque veem os seus filhos como uma carga, como algo pesado. E a palavra de Deus diz para nós que os nossos filhos são herança do Senhor. É verdade. A palavra aqui até em Malaquias, pastor, capítulo 4, diz assim, ó, versículo 6: e convencerá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E sabe o que eles entendem hoje? Que os bons costumes são forma ultrapassada de educar. Os bons costumes são uma forma ultrapassada de educar. E quais são esses bons costumes? Sabe onde você encontra? No manual da Super Nani? Não. Na novela das 9? Não. No Jornal Nacional? Não. Você encontra na Bíblia. Justamente. Então, quando acontece esse distanciamento, né, da palavra de Deus, aí a gente começa a sofrer essa inversão de valores, ou como nós já dissemos aqui anteriormente, essa demolição de valores, né? Porque muitas vezes aquilo que é uma total desorientação, para muitos é orientação. Aquilo que não é saber algum, para muitos é saber tudo. Então nós estamos vivendo não uma liberdade plena, mas uma verdadeira demolição dos bons costumes, da moral, da ética, do respeito. Nós temos vivido isso por quê? Porque as pessoas estão adotando comportamentos que nada tem a ver com aquilo que deve ser o comportamento de uma pessoa sensata, uma pessoa de respeito. Tem adotado essas atitudes em nome do quê? Em nome da liberdade. Diz que isso é liberdade, enquanto que na realidade sermos livres é não sermos escravos, é não sermos presos a nada, é não nos envergonhar de coisa alguma. E as crianças muitas vezes têm perdido essa infância, os jovens têm perdido a sua juventude, enveredando-se por tantos caminhos que só traz destruição para a sua vida. Por quê? Por que isso acontece? Justamente porque, meu irmão, nós aqui vamos falar agora a respeito disso, não tem encontrado um referencial. E todo ser humano precisa de um referencial. Eu preciso me espelhar em alguém, eu preciso ter alguém como referência na minha vida. E há algum tempo atrás, pasmem, senhores e senhoras, nós tínhamos referenciais. Eu, por exemplo, me espelhei em muitos dos meus professores, me espelhei em muitos dos meus mentores, me espelhei em muitas pessoas que conviviam comigo no meu dia a dia, porque eram pessoas dignas
de serem imitadas, de serem copiadas, pessoas que eram de fato um exemplo, um modelo. E o que acontece? Os nossos filhos se voltam para nós, procurando esse referencial, procurando esse exemplo, procurando esse modelo a ser seguido e não encontra. Por quê? Porque às vezes eu tenho tempo para minha sinuca, eu tenho tempo para o meu boteco, eu tenho tempo para tudo que não presta, mas não tenho tempo para a minha família, para os meus filhos. Então é uma total demolição dos bons costumes, dos valores morais, éticos, e nós estamos precisando de uma reforma. Não é reforma agrária só que está precisando, é reforma de tudo. Porque nós temos visto crianças buscando esses referenciais no quê? No Homem-Aranha, no Superman, né? Na Mulher Maravilha, e por aí vai. Por quê? Porque perderam-se os referenciais. Pastor, quando busca o exemplo em um super-herói de mentira, até que vai. Agora, e quando busca um exemplo igual naquelas empreguetes, aí tá aí na rua falando que é o quê? Vou deixar aqui o tema aberto, porque o telespectador que tá ouvindo aí, o ouvinte, sabe quem tá falando. Mas eu te pergunto, e quando busca o referencial nisso aí? Quando escuta lá uma música de rap, hip hop, vê o cara com um revólver na cintura e busca aquele referencial lá. Quando vê um político lá corrupto, busca o referencial nele. Eu te pergunto, e aí, como é que está a sua família? De quem seus filhos estão se espelhando? Você precisa ser um referencial. Exatamente. Eu vou passar aqui para o obreiro João, que eu tenho certeza que ele tem algo para falar aqui também. Não, olha só, esse sistema que nós estamos fazendo, esse sistema social que já está degradado, a Bíblia denomina esse sistema como mundo, não é verdade? Justamente. É o mundo, onde o próprio Jesus fala que o amor dele não está no mundo. Quem ama o mundo, Deus não ama a pessoa, porque o amor de Deus não está no mundo, está nos servos de Deus. E hoje de 10 anos, vou falar de 12 mais não, que 12 foi alguns anos atrás, hoje é 10 anos. Se você for tentar aplicar em uma família, instruir uma família, a educação cristã, veja bem, a educação cristã, aquela que está segundo os preceitos da palavra de Deus, os pais já conseguem entender que aquilo é uma forma de educação, como nós dizemos aqui já várias vezes, ultrapassada, ou seja, falta liberdade. A palavra de Deus, segundo a família, a sociedade hoje entende, ela é uma forma de escravidão, e eles não se sentem na liberdade, como se os filhos educados daquela forma não tivessem liberdade. Aí você vê, 10 anos o filho escravo da bebida alcoólica, 12 anos o filho escravo das drogas, 14 anos a filha escrava da prostituição, 16 anos o filho escravo do crime já não consegue mais se libertar. E aí? E aqueles que eles olhavam e falavam assim, olha, essa educação, você está escravizando o seu filho, você não está dando a liberdade de ele viver a modernidade de hoje. Aí você vê o filho crescendo, abençoado, na presença do Senhor. E aí, pastor? Não, pois é, olha só que coisa interessante aqui que está sendo apontada. Há algum tempo atrás, né, essa maneira de educar os filhos era algo assim, até a gente discorda de algumas práticas, porque na disciplina dos filhos usava-se força e tudo mais, muitas coisas terríveis aconteciam para se educar as crianças e fazer delas homens e mulheres de bem, né? Então, antigamente, a gente sabe que havia muitas práticas contrárias, inclusive à palavra de Deus, à vontade do Senhor, porque o manual, como já foi colocado aqui pelo obreiro João, está na palavra de Deus. Você quer educar os seus filhos? Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, coma Bíblia, viva a Bíblia, aplique Bíblia na sua vida e na vida dos seus filhos. Meu irmão, não tem coisa melhor. Você vai criar um homem de verdade, uma mulher abençoada, se você fizer assim na vida dos seus filhos. Mas o que acontece? Há um tempo atrás, os pais tinham muito mais preocupação com a educação dos filhos, porque tinha toda aquela questão, né? O que os outros vão pensar de mim, né? Se a minha filha fizer isso aqui, se meu filho fizer aquilo. Então havia toda uma preocupação e os pais realmente se preocupavam com a educação. Vamos destacar aqui essa preocupação com a educação dos filhos. Hoje, né, com tanta, o próprio governo, o Estado já está interferindo na maneira de você educar o filho, o que de certa forma é bom, porque infelizmente tem muitas pessoas que não sabem o que é educar, pensa que educar é espancar, é bater, fazer isso e aquilo, e isso não é educar. A gente educa uma criança muito mais do que com essa disciplina severa de corrigir desse jeito ou daquele outro jeito. A gente educa pelo exemplo, né? Muito mais do que por palavras ou qualquer outra atitude, é pelo próprio exemplo. Então o que acontece hoje, por ter toda essa dificuldade de compreender o que é educar um filho, o que é realmente disciplinar uma criança,
As pessoas têm deixado as crianças e tudo mais à vontade. Não, vamos lá. Vamos viver essa liberdade de vocês são livres, aquilo que eu sofri lá atrás vocês não vão sofrer, e jogam fora a responsabilidade de pai, a responsabilidade de mãe. Ei, olha aqui, faz favor, presta atenção nisso. Se hoje nós estamos colhendo os frutos de uma geração que foi bem educada, entre aspas, porque apesar dos excessos, havia uma preocupação com a educação dos filhos. Apesar dos excessos, havia essa preocupação. Agora, nos dias de hoje, sem essa preocupação com a educação dos filhos, pensa só, que geração nós não teremos amanhã? Que geração nós não estamos deixando aí? Então, isso tudo é muito sério. Nós precisamos ser referencial para os nossos filhos, para as crianças, você e eu, cada um de nós. Ei, a responsabilidade é nossa. Mas hoje em dia, os pais agem com os filhos por obrigação, não por amor. É porque engravidou, fez uma gravidez indesejada, é porque aconteceu, porque eu não queria. E hoje, pastor, está acontecendo isso. No nosso próprio meio, na nossa própria cidade acontece isso. As pessoas se sentiam obrigadas a cuidar do filho. Ela é obrigada a levantar, banhar, estudar, fazer isso, aquilo por obrigação, não por amor. Nada mais está sendo por amor. E nós sabemos que tudo tem que ser por amor. A razão da vivência, a razão de nós estarmos aqui é por amor que Deus tem por cada um de nós. É por amor que nós estamos aqui. Por amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, por amor, deu o seu filho para ser pregado na cruz, crucificado por cada um de nós. Mas hoje nós agimos com nossos filhos por obrigação. Nós não educamos nosso filho porque nós temos amor por ele, que nós queremos ter um filho médico, doutor, ou um filho com uma faculdade vencida. Não, nós queremos uns filhos hoje para crescer por obrigação, porque ele veio ao mundo, porque eu não pedi que ele viesse, eu não pedi para me educar, para me ter uma família. Aconteceu por um acaso. Então as coisas de hoje estão sendo muitas vezes por obrigação, não por amor. A família está sendo construída por obrigação, por uma necessidade própria de si mesmo, não porque a família tem que ser prioridade ou algo importante na vida de cada um das pessoas que realmente têm a família. Palavra dessa, glória a Deus, depois de uma palavra dessa da irmã Juvenata, chegou aqui uma pergunta para ser bem colocada mesmo no que está sendo falado aqui. Você que está em sua casa, eu sei que tem muitas pessoas nessa situação e agora a gente vai para a Bíblia. Logo após o intervalo a gente vai ver com essa pergunta e você fique ligado, que o debate hoje tá aqui, tá. Você está ouvindo Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Somos mais que milhões. Somos mais que milhões. Vem aí. Quem viver verá, quem viver verá. Deus mudar a tua história, quem viver verá. O evento mais esperado do ano. Faça como Israel deu o primeiro passo. Atravessa o mar vermelho e cante do outro lado. Está chegando o dia. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir. Segundo Itinga para Cristo. Vai lá e pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé. Dia 13 de outubro, um mega evento, ganhando almas para o reino de Deus. Vai agir, esse gigante em sua frente vai ter que cair. Vai exaltando que o deserto logo vai passar. Do outro lado a vitória você vai. Segundo Itinga para Cristo, dia 13 de outubro, em breve, se prepare. Você está ouvindo Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Tá aí, já voltamos já do nosso rápido comercial. E lembrando que hoje estamos falando sobre a família pede socorro. E você pode ligar aqui para o nosso debate, é o 3733-1246. Você pode ligar e está mandando a sua pergunta, você que tem alguma dúvida a respeito de família. Vamos aqui agora para a pergunta
Aqui a pergunta a respeito de família enviada pela a irmã Tatiane e também pela irmã Socorro, que diz assim: quando a mãe é convertida e o pai não é, como eu devo agir na educação dos filhos? Vamos repetir a pergunta para os nossos convidados aqui estar ouvindo bem claramente, para você de cá também ouvir. Quando a mãe é convertida e o pai não, ou vice-versa, como devo agir na educação dos filhos? Eu quero fazer uma rápida colocação aqui, obreiro João, bem rápido mesmo. Você que tem a sua Bíblia, abra na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12, que diz assim, ó: aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor. Se algum homem tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. E aonde que esse versículo aqui quer levar? Você que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, o seu exemplo, o seu referencial como servo do Altíssimo, você tem que ser coluna da sua casa. Você tem que ser o exemplo a ser seguido não só pelos seus filhos, mas através da sua vida. Você converte a vida do seu marido, da sua esposa. Você consegue transformar a vida deles a partir do seu exemplo. Você é um referencial a ser seguido. Você foi chamado para ser coluna da sua casa. É verdade. Aí, a forma mais profunda de responder essa questão aí é dizendo que se a pessoa, uma é convertida, a outra não, então a que converteu, ela tem que verdadeiramente ser um exemplo. E de qualquer forma, a criança, o jovem, ele sendo inteligente para observar o exemplo de ambos os pais, ele vai seguir o melhor exemplo, que é aquele que é convertido. Não é verdade, pastor? É verdade, até porque cada indivíduo é livre, né? Os nossos filhos, nós temos que ensiná-los, temos que apontar o caminho a ser seguido, mas a decisão é sempre individual. A Bíblia diz que a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a que pecar, essa morrerá. Então, Deus, ele nunca vai condenar ou recompensar alguém por aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Deus nos recompensa ou nos condena a alguma coisa por aquilo que nós mesmos praticamos. Então, a responsabilidade é individual. Foi muito bem dissecado aqui pelo irmão Gilvan Luiz, também pelo obreiro João, essa questão. A irmã Juvenata também vai estar comentando, mas eu gostaria de destacar aqui algo que aconteceu na vida do carcereiro ali, que na oportunidade, quando Paulo e Silas estavam cativos, presos naquele presídio, naquela prisão, né? Eles louvavam a Deus perto da meia-noite. Aconteceu um terremoto terrível e o carcereiro pensou que pelo fato das cadeias virem ao chão, as paredes se arrebentarem todas e tudo mais, ele achou que os prisioneiros tinham escapado, tinham fugido, enquanto que na realidade Paulo e Silas continuavam ali, os demais presos também estavam lá da mesma maneira. E aquele homem, quando ele percebeu aquilo tudo, ele cai prostrado no chão, né, querendo tirar sua própria vida, porque na mente dele todo mundo tinha fugido. E aí Paulo e Silas gritam de lá: moço, não faças nenhum mal contra a sua vida, não, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, né? E agora aquele moço ali prostrado, ele diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Porque o Deus de vocês é Deus, as cadeias caíram, que coisa tremenda aconteceu aqui, e vocês estão aí, como homens de Deus, vocês permaneceram aí. E isso comoveu, isso mexeu com o coração daquele moço. E ele fez essa pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta foi essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós sabemos que essa palavra, essa promessa foi algo específico para aquele homem, mas tem validade nas nossas vidas também. Nós podemos tomar essa promessa para nós. Agora, é claro
é lógico que nós temos que ter as mesmas atitudes daquele moço, porque ele poderia apenas receber ali a salvação, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, e não, agora eu vou servir a Jesus, e é só festa, é só alegria, é só bênção, estou indo morar no céu. Poderia ter feito isso, mas não. Aquele moço, a Bíblia relata que Paulo e Silas foi para a casa dele. Certamente ele convidou, porque Paulo e Silas não iriam para a casa dele sem ele chamá-los, sem ele convidá-los. E o que ele queria com isso? Ele queria que a mesma mensagem que ele ouviu, toda a sua família escutasse também. E agora, quando Paulo e Silas chegam na casa daquele moço, certamente pregando a palavra do Senhor, a família dele veio a se converter. Aceitaram também ao Senhor Jesus, e todos, absolutamente todos, foram batizados. Então o que esse carcereiro fez? Ele não somente creu no Senhor para a sua própria salvação, mas ele acreditou que Deus poderia alcançar também toda a sua família através da vida dele. E agora o que ele faz? Ele leva então o seu testemunho de conversão, e além do seu testemunho de conversão, ele leva a palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo e Silas, ele não foi para a casa daquele moço para poder brincar, para poder passear. Não, eles foram ali fazendo a obra de Deus. Então o que nós estamos fazendo na nossa casa? Nós estamos brincando de servir a Deus e não estamos pregando a palavra do Senhor ali no nosso lar, tanto através do nosso testemunho de conversão, como também através da própria palavra de Deus, que é viva, é eficaz. A palavra do Senhor nunca, jamais ela volta vazia. Será que nós estamos levando a palavra? Porque quando nós levamos a palavra para uma pessoa, nós estamos abrindo a porta para que aquela pessoa possa passar. E agora, quando a porta está aberta diante dessa pessoa, ela tem a opção de passar por essa porta ou não. Então nós precisamos levar a palavra de Deus. E por que nós estamos falando isso aqui? Porque a responsabilidade na sua casa, na minha casa, é sua, é minha, é de nós. Porque o Senhor tem nos chamado. Nós que estamos servindo a Deus, somos coluna no nosso lar. E através das nossas vidas, vai vir também os nossos familiares. Agora, a nossa vida com Deus tem que ser uma vida genuína. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus desse jeito aí. Desse jeito. E até hoje está do mesmo jeito lá. Só veio fulano, ciclano, mas Beltrano ainda está no mundo das drogas e não quis vir, não. Meu irmão, se você tem trabalhado para que isso aconteça, creia no mover de Deus na vida dessa pessoa. Agora entenda e compreenda também que não é por força, não é por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Muitas vezes a pessoa não vem por quê? Porque não quer. E aí? Vai fazer o quê? Você tem que olhar para a sua vida e entender, através de você, Deus, Ele pode fazer uma grande obra. Então a responsabilidade de educar os filhos é do pai e da mãe. Agora, se eu sirvo a Deus e o meu cônjuge não serve ao Senhor, eu chamo essa responsabilidade para mim, e inclusive o meu cônjuge eu adoto como meu filho também. Não, espera aí, eu vou te ensinar aqui também, porque você tá igual uma criança mesmo. Você tem que conhecer o Deus que eu conheço, você tem que servir o Deus que eu sirvo. Então eu vou mostrar para você como que é servir a Deus. Você analisa a minha vida e você vai ver que vale a pena. Então é chamar a responsabilidade para si e educar o filho segundo os padrões bíblicos, segundo a palavra de Deus. Isso é indispensável na nossa vida. Em a carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 2, 3, 4, eu quero ler para os irmãos. Em versículo 6 está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O convertido, a pessoa que é convertida, ela conhece ao Senhor, ela sabe que tudo é por amor. E se ela conhece o Senhor, se ela é convertida, e ela sabe que a educação do filho é por amor, é na presença do Senhor, é fazendo bem para o filho, então o convertido ele faz isso. Ele ensina ao teu filho, ensina ao teu filho a andar nos caminhos do Senhor, para que a tua vida vai bem e sirva bem ao Senhor. Na verdade, aí também é deixar claro aqui que a pessoa, o cônjuge que não está convertido, na verdade, a filosofia de vida dele é viver a vida.
de todo aquele que não é convertido ao cristianismo, ao evangelho, ele quer viver a vida. E aquele que é convertido, não. Ele já quer viver a verdade. E se você é convertido, seu cônjuge não, você vive a verdade, então há algo a ser ensinado. Há uma verdade a ser passada, independente do seu cônjuge não apoiar essa verdade, você tem que esforçar para passar essa verdade para os seus filhos, para o seu cônjuge e para toda a tua casa. Você crê nisso? Então você tem que fazer passar. Mas aí, pastor Tiago, tem um probleminha nisso. Há conflitos nesse tipo de lar, onde a educação de um, ela contrasta com o outro. E aí, como deve chegar em um acordo? Até que ponto esse acordo deve ser aceitado pelo que é convertido? Justamente. A questão aqui, nós nunca podemos abrir mão dessa verdade, né? Porque quando nós abrimos mão dessa verdade, nós estamos compactuando com a mentira. E é claro que para que uma situação desse tipo aconteça, né, tem aí uma história, tem aí uma trajetória, tem aí uma raiz. Então, certamente a pessoa que vive esse conflito é alguém que não serviu a Deus a vida toda. Talvez quando buscou se envolver com alguém, se envolveu com uma pessoa que não fazia parte do seu meio. A Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz, né? Então, de uma certa forma, é uma consequência daquilo que a pessoa plantou, e agora ela tem que vivenciar esse problema e tentar solucioná-lo da melhor maneira. Então, a maneira mais sábia de lidar com essa situação seria não abrir mão das suas convicções e chegar, né, em um acordo com o seu cônjuge, porque infelizmente esse tipo de conflito prejudica não somente o relacionamento com os filhos, mas muito mais o próprio relacionamento conjugal, porque muitas vezes o outro que quer apenas viver a vida, não tem compromisso nenhum com a verdade, muitas vezes faz com que essa pessoa use essa situação como desculpa. Como desculpa para quê? Para às vezes sair do relacionamento, porque não está satisfeito com o relacionamento. Então existem N motivos do porquê que muitas vezes acontecem esse tipo de conflitos dentro dos lares. Então a melhor postura para o servo de Deus é permanecer com o Senhor, na presença dele, fazendo a vontade de Deus. Essa é a melhor postura. Então não deve-se abrir mão de maneira alguma das suas convicções, de passar a verdade para os seus filhos, porque disso nós não podemos abrir mão em momento algum. Foi aquilo que Pedro respondeu para os principais ali dos sacerdotes quando queriam proibi-los de pregar essa verdade. O que ele disse? Olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. É claro que nós devemos obediência às autoridades constituídas, nós devemos obediência aos pais, obediência aos líderes, nós temos que respeitar e obedecer aqueles que são superiores a nós. Isso inclusive é bíblico. Agora, isso até onde não afronta a verdade de Deus. Nós somos sujeitos às autoridades até onde as autoridades não afrontam o querer do Senhor. Então isso vale não somente nas esferas aí de justiça, disso e daquilo, mas isso serve também dentro do nosso próprio lar. Aquilo que contraria o querer de Deus para as nossas vidas, nós temos que rejeitar, sim, repudiar e ficar com a vontade, com a verdade das Escrituras, a vontade e a verdade de Deus. É isso aí, ouvintes, você que acabou de ouvir a palavra aqui da irmã Juvenata, do obreiro João e do pastor Tiago. Vamos entrar aqui agora em mais um canal que vai nos levar até a família pede socorro. Eu quero que você que está em sua casa agora ouça bem o que vai ser falado nesse finalzinho aqui do programa. Ainda tem 13 minutos ainda, mas eu quero saber para você qual a educação que o seu filho está tendo. Porque muitas vezes está sendo jogado a responsabilidade, pastor, obreiro João, irmã Juvenata, está sendo jogada a responsabilidade para a escola. Mas muitas vezes, antigamente, há um tempo atrás, até na minha época, a gente tinha esse exemplo. Tínhamos o exemplo sim na escola. Tinha professor que você olhava, pastor, e você falava assim, não, quando eu crescer eu quero ser igual a esse aí.
porque era exemplo, era pessoa de respeito. E hoje em dia, infelizmente, a pessoa não está mais no cargo porque gosta, mas sim por causa do salário. E o que acontece? Quem sofre as consequências? Os nossos filhos. Quem sofre as consequências? É a nossa juventude, é as nossas crianças, eles que sofrem as consequências. Eu quero saber, você que de casa, que está ouvindo o programa, pode ligar e participa, não fica com medo não. Você tem que participar sim, afinal de contas, os seus filhos estão aí fora, recebendo este mesmo exemplo. Porque nós estamos deixando as coisas andar largado. E enquanto o povo de Deus não levantar a cabeça e dar um grito de guerra e começar a defender o que é certo, o que é justo, vai continuar desse jeito. Agora eu quero deixar para vocês aqui, qual está sendo a instrução que o seu filho está recebendo na escola? Ele está vindo melhor do que foi ou está vindo pior do que foi para lá? Isso daí é uma questão bem considerável em relação à educação nas instituições. Como aí foi falado aí na escola, que qual a função da escola? É educar, é claro. É educar da principal forma, educação, vamos dizer assim, educação intelectual, cara, instruir a criança, o jovem, para a vida profissional, porque na verdade uma confusão que há, porque muitos pais também acham que é a escola que deve educar o filho, né? Mas a educação, ela vem de casa, em princípio aí ele é irrevogável, a educação, ela vem de casa, e lá na escola vai instruir o intelectual, a vida profissional do jovem, mas é claro que também ali naquela instituição, por ser um lugar de aglomeração de pessoas, ali também há como se diz? A obrigação de que os professores venham dar também instruções a respeito dessa educação aos filhos. Mas entra uma questão, a única forma, um ponto que a escola, eu vou dizer assim, a escola, o sistema educacional, a esfera de educação do Brasil, do mundo, vai contra os princípios de Deus, é na própria ciência. Mas aí tá, a criança ela é instruída sobre uma coisa, chega lá, a ciência não é a escola tal, nem a escola Y, mas a escola ensina outra forma. E isso daí se reflete em várias áreas da vida daquela criança, que ela fala, e aí, o que tá certo? É a minha mãe, é o meu pai que me ensinou desse jeito, é a minha igreja, é a Bíblia, ou toda a humanidade que fala e que é ciência dita que é assim, assim, assim? Por isso que nós batemos o martelo, batemos o martelo e mais uma vez falamos para você ouvinte, preste atenção nisso porque é muito sério. Ei, não transfira a responsabilidade de educar os seus filhos. Não transfira, porque o que acontece quando eu transfiro a responsabilidade para a igreja, ou para a escola, ou qualquer outra instituição de ensino? O que acontece? Eu não acompanho o meu filho, eu não participo da sua vida escolar, e muitas vezes está aí o problema, está aí a dificuldade, porque é claro que nós precisamos ter os nossos filhos na escola, precisamos ter os nossos filhos envolvidos no convívio social. O ser humano é um ser social, né? Então é claro que nós precisamos saber lidar com todas essas situações. Porém, a questão aqui é: acompanhe o seu filho, procure saber que tipo de ensinamento ele está recebendo, porque aquilo que extrapola, aquilo que passa do limite, tem que ser corrigido, né? Outro dia, eu até comentava a respeito disso com algumas pessoas da área de educação, que eu não vejo escola como igreja. Então, escola não tem obrigação nenhuma de querer aplicar uma religião específica na mente da criança, porque isso gera muitos conflitos, né? Gera muitos conflitos. Então o que acontece? A escola tem que fazer o papel de escola. E enquanto instituição, se ela quer trazer algum ensinamento religioso, ensine as crianças a respeitar os mais velhos, ensine as crianças a dizer muito obrigado, ensine as crianças a dizer por favor, porque isso infelizmente nós não vemos mais, né? Então procure ensinar a criança de uma maneira que isso não venha gerar conflito na sua mente, na sua cabeça, porque ela recebe um aprendizado em casa, outro na igreja, outro na escola. Por que está acontecendo isso? Porque não há um acompanhamento. Acompanhe o seu filho,
assuma a sua responsabilidade e saiba que o seu filho não é uma carga, não é algo pesado para você carregar, mas é herança de Deus para a sua vida, é bênção do Senhor para você, meu amado. Então assuma essa responsabilidade de educá-lo com responsabilidade, com amor, com carinho. Faz o que você tem que fazer para que o seu filho seja uma pessoa de bem amanhã, para que o seu filho seja bem sucedido, uma pessoa sem feridas, sem problemas psicológicos, emocionais. Por que tantas pessoas vivem esse tipo de traumas? Justamente porque não tem a presença dos pais, né? Então isso aí, irmão Gilvan, às vezes é justamente essa transferência de responsabilidade que causa isso, né? E a questão dos nossos educadores, das pessoas que estão aí de uma forma assim mais exposta, essas pessoas têm que ser referencial, né? Desde os nossos governantes até aqueles que estão muitas vezes cuidando da limpeza, essas pessoas que estão em evidência tem que ser pessoas de caráter, pessoas que tenham um bom testemunho diante dos outros, né? Porque se eu vejo o meu professor se arrebentando todo em um boteco, em uma danceteria e tudo mais, fazendo e acontecendo, meu Deus do céu, que negócio terrível! Então é uma responsabilidade, né? É igual eu ver o meu líder espiritual fazendo qualquer coisa que desabona o seu caráter. Então nós estamos falando aqui de comportamento, e a pessoa ela tem que tirar da mente essa questão: não, mas lá na escola eu sou isso aqui, fora da escola a minha vida não interessa a ninguém. Ei, não é bem assim que funcionam as coisas, não, né? Então a gente precisa ter uma responsabilidade, porque que geração nós estamos deixando para o dia de amanhã? Que geração, né? Então, pai, mãe, não transfira a responsabilidade. Eu, particularmente, acompanho as minhas filhas, e ai de quem se levantar para poder tirar da mente delas aquilo que é certo, porque eu vou brigar até o final para trazê-las para o caminho certo, e vou às últimas consequências. Para quê? Para poder fazer valer os meus direitos. Então você, como pai, como mãe, faça a mesma coisa, né? Faça a mesma coisa, porque nós precisamos de referenciais na nossa sociedade, e quem não é referencial, que não esteja em evidência. O pastor falou tudo. O pastor falou tudo aqui de forma que impactou até todo mundo aqui que está aqui na rádio hoje, nessa tarde aqui. Nós fomos impactados pela pregação aí que veio do coração de Deus. Ouça aí, irmão, ouça essa palavra aí que é de Deus. Os professores aí que os que estão na frente da educação dessa cidade aí, ouçam isso aí é uma verdade. Esses dias eu estava conversando com uma criança lá da minha igreja, passando em frente a um bar. E aquela criança falou assim: olha lá o meu professor, mostrou aquele professor, e esse professor ele estava completamente embriagado. E eu falei assim: nossa, ele tá muito bêbado, não tá? Ele falou assim: mas ele é legal, viu? Mas ele é muito legal mesmo. E eu falei: olha que interessante, lá na escola a vida é totalmente alheia à vida da sociedade, lá fora da escola. É o que o pastor falou. Não é bem assim, porque as crianças vão entender: se ele é um profissional ali, ele é bem sucedido, ele me ensina, ele me educa, então aquela vida que ele vive é normal, é aceitável, e ele faz. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e deixar aí até um recado para os professores. Certo dia um jovem me disse: olha, estava em uma aula de não sei se foi história ou biologia, não sei, e estava falando, o professor estava me ensinando lá sobre que eu sou a evolução dos macacos e a teoria de Charles Darwin, etc e tal. E eu lembrei que o meu pastor me ensinou que o homem, ele foi criado pela própria mão de Deus, veio do pó da terra e por aí vai. E eu fui, questionei com o professor, e o professor, ele me repreendeu para quem não sabe, ele me corrigiu, ele me parou naquele momento que eu dei a minha opinião, porque ele falou que aquilo ali não é uma verdade. E tá aí um exemplo, tá aí um conselho para os professores. Veja bem, somente para os professores que têm Bíblia e diz ser cristão. Olha só, se você está falando que a teoria da evolução, eu estou colocando isso como base, não é só isso, não quero ir contra teoria nenhuma, mas eu estou falando, se você acha que a teoria da evolução, ela é verdade, então você tem que aceitar a minha, porque a sua não é verdade, é uma teoria, ela é a teoria de Charles Darwin. Por isso você tem que aceitar a verdade da Bíblia até que ela não seja mais uma teoria. E olha só, se você acredita nessa teoria e desacredita que o homem foi criado pela própria mão de Deus, pega a sua Bíblia e doa para quem acredita na palavra ou quem quer acreditar, porque você não acredita coisa nenhuma. Justamente. Essa situação é muito, mas muito importante, porque, meu amado, nós podemos ensinar tudo. Eu, por exemplo, na igreja, eu ensino sobre a teoria da evolução, porque nós temos que conhecer. Então a gente estuda sobre isso, mas o que é isso?
é uma teoria. Por que que é uma teoria? Porque não tem prova nenhuma. E a ciência trabalha com provas, com argumentos concretos, né? Então não há prova alguma dessa teoria. Então, tanto a teoria da evolução como outras mais que tem por aí, é ensinar como de fato é. Se é teoria, fala, olha, essa aqui é uma teoria da evolução e amém, é assim que acontece e é desse jeito aqui. Agora, se você acredita ou não nisso aí, é uma escolha sua, é uma opção sua. E nós temos que respeitar a posição de todo mundo, né? Nós não estamos aqui desrespeitando ninguém. Nós estamos aqui apenas discordando de algumas práticas que acontecem por aí. Olha, acabou, ponto final. Então amém. Então vamos agradecer a todo mundo aqui. Tem alguma coisa? Eu, pastor, o irmão João fala. Tá acabando, 1 minuto. Eu já vou deixar meu agradecimento aí, os ouvintes que me ouviram. E também tem aí o parabéns da irmã Iracema, que deixou aqui para toda a equipe aqui que fez a programação. Nos parabeniza porque ela está ouvindo lá na casa dela. E ela diz que lá é só ela que serve ao Senhor, mas ela está orando para que a família dela seja salva. E olha só, ligou para nós agora contando assim, ela ligou para a irmã Juvenato falando da gente assim, olha, meu filho esses dias chegou falando desse negócio do macaco lá e virou uma polêmica lá dentro de casa. E a irmã Iracema, tem uma palavra de Deus aí, sentir agora de Deus, receba aí essa palavra, assim, ó, assim diz o Senhor para você, ó, acalme e aquieta o teu coração, viu, porque a última palavra é do Senhor, escuta, isso daí é de Deus, isso daí, viu, eu agradeço a sua oportunidade, pastor, dessa tarde, em nome de Jesus. Amém, bênção de Deus. Glória a Deus. Eu quero finalizar aqui, deixar a paz do Senhor para todos vocês que estavam ligados no nosso debate. Eu quero que o Senhor possa estar abençoando mais e mais a sua vida. E até o próximo sábado que vem, se assim o nosso Senhor nos permitir. Glória a Deus. Irmã Juvenata, só um tchau, acabou o tempo. Tchau, paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui nessa programação tão abençoada. Eu quero apenas orar em favor da sua vida. Você está ouvindo Momentos com Deus, especial de sábado, debate. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, alcança agora a vida desse ouvinte. Abençoa, meu Deus, a vida desse homem, a vida dessa mulher, e que tudo quanto foi falado aqui nesta tarde sirva, ó Deus querido, de bênção na vida do teu povo, na vida, ó Pai, de cada um daqueles que estão ao alcance dessa programação. Abençoa o teu povo, a tua igreja sobre a face da terra, e por tudo, meu Deus, obrigado. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso abraço e até uma próxima oportunidade, quando estaremos de volta para continuar falando a respeito das coisas de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até lá, no nome de Jesus. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar.
Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, nos braços do meu pai. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Glória a Deus.